Olá, tudo bem? Está preparado para o nosso terceiro teste sobre o uso dos porquês? Espero que você, nessa sequência que fizemos, uso 1, uso 2 e uso 3, tenha uma atuação boa, tenha resolvido e percebido que todas as manhas que você já teve durante toda a sua vida, se elas vierem ajudar, mantenha. Mas nada se compara às trocas. Olhar para um porquê, observar aquela forma e ter o seu sinônimo, a troca que lhe cabe. Esse é o ponto decisivo. O que vier a mais é lucro, não tem problema. Desde que esteja somando positivamente, em vez de levar para o erro, está levando para o lado correto, ok. Nós vamos aí até que apareçam questões em que o porquê é esticado e exigido em seu extremo. Mas, na maioria das vezes, a simples troca é suficiente para resolver. Vou projetar a questão, você dá aquela congelada na tela e segue aí respondendo. Na sequência, eu apareço para explicar cada uma das alternativas. Vamos lá, então. Nós temos aí, agora sim, vocês têm a rede social, Quem não me segue, procure fazer. Você pode interagir, mandar dúvidas, principalmente pelo blog, Esse vídeo que nós estamos participando, você vai depois encontrá-lo no blog como resposta a uma pergunta, tá bom? Vamos lá, então. A questão aí se apresenta, você vai ter a pergunta, em seguida as alternativas, tá bem? Então vamos lá. Procure congelar e responder. E na sequência, você vai ter as alternativas. Então nós passamos a partir de agora a responder as alternativas, tendo como referência esse quadro de trocas. Como é o nosso terceiro vídeo sobre o mesmo assunto, você pode recuperar, retomar cada um deles, observar alguns detalhes que trabalhamos nos anteriores, mas em síntese está aí. Dá até para enumerar os porquês, observando as suas trocas, tá bom? Então, porquê número 1, porquê número 2, é assim que faremos agora. Vamos lá. Item 1. Não sei por que há pessoas que não acreditam na ida do homem à Lua. Então, na minha memória, eu venho aqui e digo que esse porquê está correto, já que é o porquê, por qual razão. Não sei por qual... É que eu já dou aquela olhada, gente, e geralmente verbo introduzindo porquê vai formar então aquela oração interrogativa indireta. Essa é uma pista importante, Geralmente quando o verbo introduz esse porquê, é o porquê nosso porquê número 4, o porquê por qual razão. Tá legal? Não sei por qual razão há pessoas que não acreditam na ida do homem à Lua. Perfeito? Vamos a número 2, o item 2. Os vereadores não foram à palestra sobre o meio ambiente porque o prefeito, esse porquê, é o porquê igual a pois. Os vereadores não foram à palestra sobre o meio ambiente porque, pois, o prefeito não lhes concedeu verba suficiente para as despesas. É o nosso famoso porquê conjunção, porquê número 1. Por enquanto, item 1 correto, item 2 também correto. Vamos agora ao item 3 e 4. Número 3. Por que há tanta incompreensão no mundo hoje em dia? A banca realmente entregou de bandeja. A hora que ela traz essa formação, ninguém erra, ninguém tem dúvida. É o porquê que o brasileiro aprende com o porquê da pergunta. Eu já aboli isso, hein, gente? É o porquê, por qual razão, o nosso porquê número 4, numa oração interrogativa direta. Por qual razão há tanta incompreensão no mundo hoje em dia? Então, na prova, esse item está errado. Tá bem? Esse item, ele está errado. O correto é porquê, em duas palavras, o porquê, por qual razão.
Só que na prova eu tenho certeza que muita gente acertou. Não é? Número 4, um dos funcionários da área TI faltou trabalho e não disse por quê. E não disse por quê. Certo ou errado, gente? Certíssimo. E não disse por qual razão. Tá bem? É o porquê junto, aliás, separado e acentuado, pois está em fim de frase, equivalente a por qual razão. É o nosso porquê, pronome interrogativo, numa oração interrogativa indireta. Um dos funcionários da área de TI faltou ao trabalho e não disse por qual razão. Ah, professor, mas se eu quisesse usar o porquê junto e acentuado, em vez de usar o porquê número 4, usássemos o porquê número 2. Gente, para usar o porquê número 2, aí você teria que mudar a frase, né? Então, vou colocar até entre parênteses aqui, para que você entenda que nós estamos apenas fazendo uma licença poética, hein? Ok? Na prova, você não poderia fazer isso, ó. Colocar o porquê junto, a não ser que tivesse aqui o artigo, por exemplo, né? Aí sim seria o porquê número 2. Um dos funcionários da área TI faltou ao trabalho e não disse o porquê, não disse o motivo. Então notem que aí tem sentido. Mas se eu tiro o artigo, gente, aí não haveria nexo dizer e não disse motivo. E não disse porquê junto e acentuado, seria equivalente à palavra motivo. E não disse motivo. Infelizmente não falamos assim. Isso para nós seria uma construção que falta alguma coisa, não haveria nexo. Então, para se usar o porquê, número 2, teria que ter um determinante ali. E não disse o porquê, e não disse o motivo. Ah, professor, eu coloquei aqui. Como colocou aqui, criatura? Quando você coloca um artigo, né, naquilo que era, por exemplo, lacuna, você vai lá e coloca, isso daí transforma você de aluno, de candidato, a banca. Você troca de papel, você é candidato. Você, né, está ali na posição de resolver a questão e não de fazê-la. Professor, eu coloquei o O, mas como assim colocou o O? Né? É nesse momento que você tem que perceber que por não ter o O, não ter o artigo definido, o que cabe ali é o porquê número 4 e não o porquê número 3. Tá legal? Fundamental que você entenda isso. É uma abordagem, né, dupla, realmente caberia uma outra forma, desde que houvesse, então, o artigo. Como não tem o artigo, não dá para usar o porquê número 2. Marquem bem, porque já entramos aí com essa alternativa em uma fase de pós-graduação. Já é um momento delicado, um momento que muitos teriam dúvida. Então, caberia no item 4 o uso do porquê substantivado, o porquê número 2, desde que houvesse um determinante. Sem o determinante, não há nexo. Ninguém diz, não disse motivo. Né? Então, não disse o motivo, aí haveria correção, haveria nexo, aceitaríamos a frase como normal. Tá bom? Nota então que somando e dividindo, nós chegamos ao seguinte item. Estão corretos 1, 2 e 4. Tá bem? As alternativas corretas são 1, 2 e 4. Pois como nós vimos, o item 3 foi o único que nós corrigimos. Tá legal? Então, agradeço novamente a participação de vocês. Terminamos aqui mais um vídeo explicando o uso dos porquês. Voltarei em vídeo posterior falando de outros assuntos e quando surgir uma questão mais impactante dos porquês, é que nós começamos a evoluir na nossa aprendizagem. No patamar em que nos encontramos, é muito satisfatório e resolve quase todas as alternativas que diante dos seus olhos vão aparecer, as simples trocas. Né? O pois, motivo, pelo qual, por qual razão, as simples trocas já alimentam a nossa memória de como lidar com os porquês em situação de prova. Tá legal? Deixo a vocês um grande abraço,
Em breve voltaremos com um novo vídeo e espero que vocês participem, né, dando aí a opinião sobre o nosso trabalho, tá bem? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Até lá!